sempre fez parte da minha vida. E quando me tornei empreendedora, isso não tinha como não fazer parte, né? Porque eu acredito que uma coisa está ligada à outra e acredito que a gente, como empreendedor, como empresário, a gente precisa também se colocar um pouco do que nós somos. Então, e as pessoas conheçam a nossa marca entendendo um pouco de quem nós somos. Eu acredito muito nisso. Então, quando você me fez o convite, eu falei, ai, que bom, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, acho que falar isso para a minha galera, né? Falar isso para os meus pares, né? Que é a galera de nutrição, a turma de nutrição, para mim, isso é muito bom, porque pode gerar para vocês, né? Para os alunos, um desejo também de se tornar empreendedor, de trabalhar, de levar a nutrição com outro olhar para as pessoas e entrar em nichos que poucos profissionais entram. E aí é uma coisa muito bacana da gente viver e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Meu nome é Adriana Ferreira, eu sou nutricionista, sou formada há mais de 25 anos na área da nutrição, fiz a UFRJ. Logo depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em Ciências Médicas na UERJ. Depois eu fiz uma pós em materno-infantil, que foi durante anos trabalhando nessa parte materno-infantil. E aí eu trabalhava muito com introdução alimentar e eu queria ir para a gastronomia funcional, levar a gastronomia funcional para materno-infantil, para a introdução alimentar. E aí eu descobri um mundo, foi um boom da época da gastronomia funcional, eu fiz na Uniswan e para mim foi muito bacana. Aprendi muito com a professora que era coordenadora de lá, que era nutricionista e era muito voltada para o lado funcional, aprendi muito ali. E aquilo, assim, deu meio que uma mordidinha, assim, sabe? Um bichinho que mordeu. E aí eu comecei a enxergar a nutrição com um olhar da parte de composição dos alimentos, com a parte de técnica dietética, enfim, um outro olhar na nutrição. E aquilo foi caminhando meio que paralelo com a parte materno-infantil. E aí, no ano de 2020, eu fui fazer pós-graduação em tecnologia dos alimentos, e aí eu vou explicar mais ou menos como isso aconteceu. E aí, fazendo tecnologia dos alimentos, eu decidi fazer, por conta da empresa que foi sendo montada, o curso de temperista com o Theo Gomes, que é um nutricionista, um empreendedor. Para mim, no Brasil, é a pessoa que mais sabe sobre temperos. E eu estou me formando agora em temperista. E está sendo muito interessante. E aí eu vou, se eu estiver falando rápido ou estiver falando, vocês me falam, você pode me falar, Adriana, fala mais devagar para a gente poder te entender melhor. Tá ótimo. Tá? Só uma curiosidade, eu nem sabia dessa formação temperista. Conversando com você que eu fui pesquisar, interessante. Assim, não existe uma graduação, nem um curso técnico, mas existe um curso que envolve... E aí pode ser, não precisa ser só nutrição, né? Porque meus colegas de turma, enfim, é quem gosta de cozinhar, né? Então, é muito interessante. E ele traz para uma linha... Porque tudo é muito empírico, né? E o Theo, ele te dá uma abordagem bem bacana em relação a essa questão. Ele montou uma tabela periódica só de temperos, é muito bacana. É muito interessante. Até vale a pena, depois te passo contato, você pode, tiver o interesse de conversar com ele. E aí, assim, como é que as coisas foram surgindo? No final de 2019, eu ia me mudar para a África, eu ia morar lá, eu ia dar aula lá para uma universidade em Angola, comprar uma universidade para os meus alunos de nutrição. E aí, final de 2019, início de 2020, veio pandemia, né? Tudo já estava organizado para ir para lá. E aí veio pandemia e a gente falou, não vai dar para ir para lá, porque quem estava lá estava vindo embora, voltando às pressas para o Brasil, então não tinha como a gente ir para lá. E aí, em 2020, eu tinha fechado consultório, tinha saído da empresa que eu trabalhava, 7 anos naquela empresa.
Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser, né? Tudo parado, né? Todo mundo dentro de casa. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora em relação a isso? E aí uma amiga minha conversando falou assim, Adriana, por que você não vende as tuas geleias? E eu já fazia algumas geleias na época e eu presenteava os amigos. Eu tinha uma amiga que casou, eu falei, olha, o presente dos seus convidados vão ser as minhas mini geleias, e ela ficou super feliz e foi assim. E aí essa minha amiga falou, eu falei, cara, eu não sei não, quem que vai querer comprar geleia no meio de uma pandemia? E aí, semanas depois dela ter falado isso, algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo e falar, Adriana, quais sabores que você vende da sua geleia? Adriana, eu queria comprar umas geleias suas, qual o preço? Adriana, uma amiga minha vai ter bebê, você faz mini geleia para ela dar de presente? Eu falei, gente, eu nem estou fazendo ainda geleia, e as pessoas já querem a geleia. E aí eu falei, eu acho que isso é um sinal, que é para eu começar alguma coisa. E aí, como eu sou muito assim metódica, eu gosto das coisas assim, muito certinhas, muito organizadas, não dá para ser de qualquer jeito. Eu falei, eu preciso desenvolver essa geleia melhor, porque eu já fazia ela um pouco diferenciada, mas eu queria ela mais diferenciada, eu queria com uma pegada realmente nutricional, funcional, artesanal, bem diferente. E aí eu fui desenvolver pelo já a experiência que eu tinha em gastronomia, enfim. E aí eu desenvolvi uma geleia. Comecei com a geleia. Normalmente a geleia ela tem uma base, ela é mais açúcar, ela tem pectina, uma base ácida e muitas vezes um suco de fruta. E às vezes nem botam fruta. E aí eu falei, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha geleia. E eu já, na época que eu atendia, os meus pacientes eles já vinham com descontentamento, e eu também já vinha com descontentamento, no sentido de que eles sempre diziam para mim, doutora, os produtos da área da nutrição, os saudáveis, eles são saudáveis, mas não são gostosos, são caros, ou então o que é gostoso não é saudável. E a gente muitas vezes deixa de fazer o acompanhamento nutricional porque não tem nada interessante no mercado que a gente possa comer, que seja gostoso, que seja saudável. E eu sempre discuti com eles que não, que existe. Mas se você for levar para o produto alimentício, realmente é muito difícil de você encontrar, e quando você encontra é algo muito caro. E aí eu me vi desafiada. Eu me vi desafiada pela pandemia e me vi desafiada pelo descontentamento profissional. E aí eu falei, não, então eu vou estudar isso e quero fazer algo diferente. E aí comecei a fazer a minha geleia, e aí a partir da geleia eu criei uma geleia que e eu vou mostrar para vocês os slides de cada produto, a característica deles. E aí eu falei, não, eu quero uma geleia diferenciada. E aí criei uma geleia que ela é extra premium, ou seja, ela tem mais fruta do que açúcar. É uma geleia com base de chia ou biomassa de banana verde. A pectina sou eu que faço, a base de maçã. Então, eu criei ela o mais artesanal e o mais funcional possível. E ficou legal. E eu falei, poxa, eu acho que vai dar certo. E aí eu queria um nome, né, para começar, eu falei, não, já que é para começar, eu quero começar já com um nome. Eu quero que comece com nome. E aí eu queria um nome que englobasse o gostoso e o saudável. E aí eu pensei no Nutri-Sabor, né? Sabor de saboroso, de gostoso, e Nutri de nutrição, de saudável, desse lado. E aí nasceu a Nutri-Sabor. E aí eu comecei fazendo as geleias. E logo que eu comecei as geleias, eu falei, bom, tem muita gente que não gosta de geleia. Então, não dá para ficar só com geleia. Eu preciso fazer alguma outra coisa além da geleia. E aí, eu pensei na granola. Eu falei, bom, vou fazer uma granola. E e essa granola não vai ser só granola doce. Eu quero fazer granola com sal. E aí, eu comecei a fazer a granola e fazer as geleias. E as granolas, nenhum dos meus produtos tem aditivos químicos, né? Comecei a fazer a granola, não uso açúcar na granola. Eu vou mostrar para vocês depois nos slides, isso
mais explicadinho cada produto. E aí as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a comprar, as pessoas começaram a gostar, comecei a ter encomenda. E eu falei, gente, não é que a coisa está dando certo, né? Não é que o negócio funciona. E aí a NutriSabor começou a funcionar. E aí eu falei assim, bom, nem todo mundo gosta de geleia, nem todo mundo gosta de granola. Eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas queiram consumir o ano inteiro. Uhum. E aí eu parti para os temperos. E aí eu já estava fazendo a pós em tecnologia dos alimentos, eu pude alinhar a minha pós aos produtos, principalmente em relação à geleia, e fui buscar um curso em relação a temperos, porque eu fazia os meus temperos de casa, mas eu não tinha, era tudo muito no instintivo mesmo. E aí eu conheci o Theo, e aí me apaixonei pelo trabalho dele, porque eu já tinha um entendimento de que temperos, não existe um tempero específico para uma coisa específica. Você pode criar o tempero que você quiser para temperar a sua carne. Não tem que ser só aquilo. E ele tem esse mesmo entendimento. E aí a gente começou, né, eu comecei a fazer o curso dele, comecei a me apaixonar pelo curso, e a partir dali eu fui criando linhas de tempero. Eu tenho 3 linhas de tempero também. E as coisas começaram a fluir, as coisas foram caminhando, e eu falei assim, gente, aí as ideias começam a borbulhar, e quem está começando, quem é empreendedor e está, né, lá no seu início, eu costumo dizer assim, que a crise é a melhor forma de revelar as soluções. Porque no meio da crise você tem aquelas pessoas que sentam e choram, e você tem aquelas pessoas que vendem o banco e o lencinho para quem senta e chora. E eu fui me descobrindo essa pessoa. E aí quando você inicia algo, você, pelo menos, né, assim, eu tinha zerada de dinheiro, né, assim, para começar. Então, você é tudo no início. Você é tudo, você tem que fazer tudo. Então, eu era o meu marketing, eu que cuidava das vendas, eu que cuidava no início, bem no início, a contabilidade, a administração e o design. Então, e eu não entendia nada disso, nada. Então, como foi um período de pandemia, a gente passou muito tempo em casa, então eu pude me aprofundar nos estudos. Eu sempre gostei de estudar, e aí eu fui estudando um pouco do marketing, fui estudando um pouco de vendas, fui estudando um pouco da questão de finanças e também o design dos produtos. E aí, realmente, assim, é um mundo que existe sobre isso e que vejo que a gente sabe muito pouco nessa área, e acho que quem tem a linha e o perfil de empreendedor precisa aprender, nem que seja a base. E aí, estudando um pouco de cada coisa, eu falei, bom, preciso me alinhar melhor com isso. E aí, no início, eu tinha um suporte do entregador, que era o meu pai, que fazia as entregas. Não era o boy, era o sênior, né? Aí eu fiz uma camisa para ele, fiz uma camisa para mim, né? Botei lá, NutriSabor, então ele ia fazendo as entregas para as pessoas direitinho. E eu tinha uma estagiária de nutrição, que era uma menina que era minha estagiária na época, hoje ela já está se formando. Na época, ela era estagiária de nutrição e morava em Macaé. E ela me ajudava basicamente com as redes sociais. Pode entrar. Eu não tinha como vir na minha casa, né? Porque era pandemia. Ela me ajudava nas redes sociais, porque eu não entendia nada e continuo entendendo muito pouco de rede social. Então, ela me ajudava muito na questão da gente colocar no Instagram, me ajudava muito. Ela era mais uma estagiária da parte de marketing e vendas. Na vendas não, mais marketing. E dava, né, as ideias dela e me ajudou muito, 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 muito mesmo nesse período. E aí as coisas começaram a caminhar, começou a crescer um pouquinho mais, e eu falei, bom, eu preciso agora de uma contadora, eu preciso de alguém para me ajudar nessa parte de administração e de contabilidade em relação ao valor que chega.
porque eu precisava, a partir dali, comprar insumos, eu precisava separar um dinheiro para capital de giro, eu separar para comprar as embalagens dos produtos, enfim. Então, eu precisava de ajuda nesse sentido, que a gente, na grande maioria, acho que 90%, 95% do empreendedor não tem noção disso, gasta, junta o dinheiro, enfim. E eu sabia que não dava para ser desse jeito, então tinha que fazer algo diferente. E aí, nesse inteirinho, eu fui moldando como eu queria que a NutriSabor fosse, né? Como eu queria que as pessoas enxergassem a nossa marca com a criatividade, enfim, com tudo. E aí eu assim, criei um perfil daquilo que eu acredito que deve ser, e é nisso que a gente tem caminhado. Então, o nosso conceito, né, da NutriSabor, a nossa proposta como empreendedora, como marca, é trabalhar o funcional, o saudável e o gostoso. E os nossos produtos, eles são artesanais, eles são sem aditivos químicos, eles foram criados e desenvolvidos por mim, e são preparados por mim, né? Assim, eu sou uma microempreendedora, eu sou uma MEI, então sou eu que faço, mas mesmo sendo eu fazendo, tem todo o cuidado dessa parte, né, de higiene, né, de toda a parte que envolve esse lado, né, de preparo, enfim. Eu tive que entrar num curso de rotulagem nutricional, então eu queria que as minhas geleias elas não fossem simplesmente lá com uma etiqueta, com o nome do sabor. Eu queria realmente que fosse um produto diferenciado. E aí eu queria que elas tivessem tabela nutricional, queria que tivesse rotulagem, fui fazer curso de rotulagem, fui, né, correr atrás dessa parte, porque eu acho que é importante e traz uma credibilidade para a marca. E aí fui fazer o curso e aí desenvolvi toda essa parte de rotulagem nutricional também. Tem uma pessoa que cuida da parte do designer, dos produtos, né, da etiqueta, enfim, todo esse lado. Isso que vocês estão vendo na tela são alguns dos nossos produtos, né, a minha geleia, a nossa granola, uma das linhas dos nossos temperos. E aí eu comecei com pessoas físicas, né, amigos de amigos, pessoas presenteando outras, e depois algumas pessoas jurídicas. Depois eu vou dizer onde são vendidos os nossos produtos. E aí comecei com pessoa jurídica, comecei com marmitaria, que eu amo trabalhar com marmiteira, eu acho que é uma área muito legal. E elas começaram eu comecei a fazer umas amostras, ia pedindo para algumas amigas experimentar também, ver o que achavam. E aí as pessoas foram gostando, dando dica, sugestão, e eu fui dando continuidade. E aí, assim, como eu sempre gostei, sempre tive um entendimento da importância, né, dessa questão toda de sustentabilidade, eu fiz uma parceria com o Eu Reciclo, não sei se vocês conhecem, é uma marca até bem conhecida, o Eu Reciclo é uma empresa que é de São Paulo, que faz um trabalho de compensação. Você paga um valor mensal, de acordo com o lixo, digamos assim, né? O lixo que você produz em relação à sua empresa. Você paga um valor e, em cima desse valor, eles beneficiam catadores, eles beneficiam empresas que coletam material, e eles vão, como se fosse um ciclo, né? Você dá suporte a eles também em relação a isso. E aí você ganha a possibilidade aí você ganha o selinho deles, o que você pode colocar na sua marca. Então, toda marca que você vê, depois eu vou mostrar o selinho, toda marca que você vê com smile é a marca do Eu Reciclo,
E aí essa empresa é uma empresa que tem um cuidado com o impacto do seu lixo no meio ambiente. Então, você tem por ali você consegue ver que tem empresas que têm essa preocupação. E é uma preocupação minha, mesmo sendo uma produção ainda pequena, perto de tantas outras, eu já tinha esse cuidado, esse zelo em relação à minha embalagem. Depois, mais na frente, eu vou falar um pouquinho a respeito disso, da produção, né, da compra dos produtos, de minimizar os danos o máximo possível e também o impacto do lixo no meio ambiente. As nossas sacolas, quando eu iniciei, depois eu vou mostrar lá para vocês, mesmo tendo sido em 2020, a gente está em 2022, eu comecei a sacola de uma forma e depois fui mudando. A nossa sacola é uma sacola de papel, sempre foi sacola de papel, e no início ela tinha etiqueta e alguns frufrus que eu achava muito legal, mas aquilo foi me incomodando. E aí eu falei, bom, eu quero que no lugar de muito papel, eu quero que tenha carimbo. Porque é algo que você, em termos de custo, é uma coisa que é mais baixa, e também em termos de meio ambiente. Você não fica ali, não usa plástico, não fica usando adesivo. Menos um papel. Menos um papel, menos saco plástico, menos adesivo no meio ambiente. E aí o carimbo, ele deu um suporte muito legal em relação a isso. E para que as pessoas entendam, conheçam um pouco mais a marca, eu faço um kitzinho. Quando a pessoa compra pela primeira vez os nossos produtos, eu faço um kitzinho para que ela entenda o que é a NutriSabor, quem é a NutriSabor, qual é a nossa missão, a nossa visão. Então, eu faço uma cartinha com papel reciclado e descrevo ali um pouco qual é o nosso objetivo, que tipo de produto que a gente vende, como funciona, e coloco lá dentro um saquinho de algodão cru com sementes de tempero. E aí, na nossa cartinha, a gente fala muito de semear os seus sonhos, né? Então, é como se aquele saquinho de temperos é uma forma dela semear os sonhos dela, mas também semear temperos. E ela já na casa dela, aquela sementinha, já de alguma forma também está contribuindo para o meio ambiente. Tem ali a hortinha, né? Exatamente. E aquele saquinho de algodão cru, ele serve como saquinho de chá. Então, você não precisa ter aquele saquinho de papel que você vai lá tomar seu chá, depois você joga fora. Você pode utilizar aquele mini saquinho de algodão cru para fazer o seu chazinho e depois você vai lavar ele e usar retornável, né? Então, você vai usar ele outras vezes. Então, quando a pessoa recebe a nossa sacolinha com esse material, ela já leva assim, né? Ela já fica, nossa, que bacana, que zelo, que preocupação que vocês têm com o meio ambiente, né? Então, ela já começa a entender um pouquinho o que a gente pensa, como a gente pensa, um pouquinho do que a gente consegue fazer. E aí, agora eu vou compartilhar um pouco, um pouquinho dos nossos produtos. Pelo menos o nosso carro-chefe, os nossos 3 carros-chefes, que é a geleia, a granola e os temperos, né? Então, a nossa geleia, ela é uma geleia extra premium, né? Então, o que é uma geleia extra premium? Uma geleia premium é uma geleia que 40% dela é de fruta. Os outros 60% é basicamente açúcar, ou seja, o açúcar é o primeiro ingrediente, depois vem a fruta e aí vem os outros ingredientes. O nosso é uma extra premium, então 60% da minha geleia ela é de frutas. E tenho a minha geleia que não leva açúcar e nem adoçante, ela 70% dela é fruta, né? O total dela ali, praticamente toda é fruta. E aí eu consegui, nesse desenvolver da geleia, que a base dela fosse de chia
ou biomassa de banana verde. Então, as minhas geleias, ou elas levam chia, ou elas levam biomassa, ou elas levam as duas. Eu queria que tivesse uma pegada funcional, né? Não fosse só açúcar e fruta. Né? Então, eu queria desenvolver algo que aquela pessoa fosse comer e tivesse ali algo funcional, né? Algo que fosse importante para ela, para a saúde dela também. Ainda não somos orgânicos, né? Por uma questão de custo, principalmente, que ainda é algo difícil. Usamos açúcar demerara, porque o açúcar refinado é refinado, o açúcar mascavo é um açúcar muito forte, ele escurece, sabe, muito forte, e a geleia fica com uma cor diferente, então não fica legal. E aí o demerara funcionou, e a quantidade do demerara é muito baixa que eu uso. Então, eu até brinco, falo assim, olha, se você gosta de geleia por conta dela ser doce, a minha geleia não vai ser a geleia que você não vai gostar da minha geleia, então nem compre, porque a minha geleia ela não é uma geleia doce, adocicada, é uma geleia mais azedinha. Então, nós não usamos adoçante, eu cheguei a usar no início adoçante, mas eu não gostei, achei que fugiu daquilo que eu queria, do sabor que eu queria, então a gente não usa adoçante. Eu uso pectina, eu faço a pectina, não uso pectina industrializada, então eu faço pectina a partir da maçã verde, e super funciona. Nós temos uma geleia que ela não leva açúcar nem adoçante, que é a geleia de tâmara com ameixa. Ela leva tâmara, ela leva ameixa, e leva biomassa e leva chia. E é uma delícia. Ela é muito, muito. E aí, a tâmara já adoça o suficiente, exatamente, né? A tâmara adoça e a ameixa também. Então, você sente um gostinho de... Você acha que tem açúcar ali dentro, as pessoas acham que tem, mas ela não tem, ela não leva. E ela é bem funcional, né? Então, inclusive até amigas minhas que são nutricionistas indicam para os bebês, né? Verdade. Né? Então, é bem diabético, meu pai é diabético, então a gente tem um consumo aqui interessante dela. E aí, os meus, como nós somos ainda pequeno, como a NutriSabor ainda é uma empresa pequena, eu compro os meus produtos de feira livre. E eu tenho uma feira bem pertinho daqui de casa. Então, eles até me conhecem, e aí já separa para mim, né, os produtos e tal. Então, eu nem uso, nem preciso pegar condução para não precisar gastar, né, assim, gás carbônico no meio do ambiente. Então, eu vou a pé, levo a sacola, levo a ecobag, e depois eu vou mostrar que nós criamos também uma ecobag da NutriSabor com os saquinhos de filó que eu levo. Então, não uso saquinho de plástico, uso os saquinhos de filó para comprar os produtos também. Eu fui adaptando dentro das possibilidades, dentro dos meus recursos, o que poderia trazer benefícios para o meio ambiente e diminuir o impacto do lixo. E as geleias a gente pode utilizar, né? Eu particularmente, eu nunca gostei de passar geleia no pão. Então, eu sempre fui pensando em de que forma que as pessoas poderiam... De que forma essa geleia poderia ser apresentada. Então, as pessoas têm utilizado, até quem compra, né? Pessoa jurídica também, recheios de torta, de bolos, cobertura, iogurtes, biscoitos... Né? Então, você pode usar a geleia de diversas formas, ela é muito versátil para você estar utilizando. Esses sabores que eu coloquei aqui são os sabores que a gente tem no momento, né? E aí eu parei, eu falei, não, chega de sabor, deixa só esses sabores. Não. Porque o bacana, e assim, quando você se torna uma empreendedora e tal,
a gente começa a entender que, por mais que as pessoas queiram sabores diferentes, assim, o ideal é que você mantenha aqueles sabores e que você vá trabalhando, aprimorando eles, não precisa criar muita coisa, né? Senão você fica também com um leque muito grande, você pode se perder. Mas, assim, em relação às geleias, sem dúvida alguma, a morango, ela é meu carro-chefe, assim. Quando alguém me comprar, que sabor, não sabe ainda os sabores, eu falo, leva de morango. E aí realmente ela fala, realmente é de morango. E aí eu fiz uma variedade dessa de morango com vinho cabernet, morango com hibisco. Sai muito bem. Ela bem azedinha, quem gosta do azedinho, do morango, assim, né? Acha que gosta bastante. A manga com maracujá é uma que leva biomassa e leva chia. A de laranja, ela leva pedacinhos de raspas de laranja, também é muito gostosa, combina muito bem com bolo de laranja. E eu criei uma que é um xodó meu, que é a de manga com cúrcuma e hortelã. É uma que eu gosto muito. É uma que eu gosto muito. Assim, foi muita inspiração dela. O pessoal que é mais saudável, né? O pessoal que curte bastante dela, da manga com cúrcuma e hortelã, aquele gostinho do hortelã assim, bem ardidinho. Abacaxi com gengibre, damasco com maracujá, damasco com amêndoas, e tem damasco também com laranja, tâmara com ameixa, cebola com vinho. Essa cebola ao vinho, ela é muito legal para você. Geleia mesmo? Geleia mesmo. E ela é doce, mas como as minhas geleias elas não são tão doces assim, né? Ela é bem interessante para você utilizar com queijos e para você utilizar com carnes de churrasco. Eu pensei que agora até hambúrguer, né? Para colocar ali hambúrguer artesanal. Tem hambúrgueres, exatamente. É cebola roxa, né? Então fica até com um visual muito bacana. Essa pimentão e alecrim também é uma geleia que serve muito com queijo, muito com provolone, também com algumas carnes. Eu gosto muito dela na carne de porco, fica muito interessante. E a tomate com especiarias, que é uma das minhas paixões. E as pessoas falam, ai, tomate, só que você não sente o gosto do tomate, porque as especiarias, a gente usa um buquê garni de especiarias, né? Então, o anis estrelado, a canela, o cravo, então ela fica com o gostinho das especiarias e fica muito, muito legal para você tomar, fazer essa geleia com um biscoitinho. Nossa, fica muito interessante. A gente já está aqui, já desesperado. Pois se nós tivéssemos pessoalmente, eu ia levar um kitzinho para vocês, para vocês experimentarem. A gente já quer experimentar. Depois você deixa um link aí para a gente conhecer Vou deixar um kit para vocês. E aí, bom, as geleias foi sendo criada nesse formato e graças a Deus tem dado certo, né? Fiz algumas outras de goiaba e tal, mas essas eu vi que foram as que têm saído, que as pessoas gostam bastante. Falei, então eu vou me manter nela, porque já tem produto pra caramba, vocês vão ver depois aí. E tudo sou eu fazendo, né? Então, e aí vieram as granolas. Eu falei, bom, eu quero fazer as minhas granolas. Eu queria granola que não fosse com açúcar, e eu queria fazer elas um pouco diferentes. Aí eu fiz a granola com a base de mel ou melado, que fica bem interessante também. Testei, ficou bem legal ficou bem legal sem açúcar, com frutas secas, damasco, tâmara, ameixa, passas. É um dos carros-chefes. Fiz a de chocolate, mas eu parei com ela. Eu quero dar uma outra abordagem para essa de chocolate. Eu acho que ela pode ser melhorada, então ela nem tenho feito. E a com sal, que
feito, assim, muito sucesso. Eu acho que é a que mais vende das granolas é a com sal. E ela... Eu tô vendo ali na imagem com uma sopa, é isso? É o granola com caldos? Então, a gente usa ela nas duas épocas. Hoje eu tenho uma marmitaria, né, que vende parte dos nossos produtos, e elas vendem no verão para saladas, e elas vendem no inverno para as sopas. E assim, a granola com sal, ela é muito... Dá para você comer ela pura. Como se fosse como se fosse pipoca. Sabe aquele amendoim picadinho? Aqueles saquinhos de petiscos. Exatamente. Então, e ela leva gergelim, ela leva semente de abóbora, semente de girassol, ela leva o azeite temperado que eu faço também, ela leva ervas, ela leva especiarias, ela leva um pouquinho de pimenta, ela leva uns 11 ingredientes naturais, assim. E eu que desidrato também, quando eu chegar nos temperos, né? Eu que desidrato também, boa parte deles sou eu que desidrato, alguns eu consigo comprar já desidratado, porque quando você desidrata, você concentra mais os óleos essenciais. E eu queria, né? Eu quero que os produtos eles tenham realmente essa pegada. Então, quando a pessoa compra, ela não está simplesmente comprando uma granola, não está simplesmente comprando uma geleia, ela está comprando também um produto que tem uma pegada saudável, né? Uma pegada funcional. Então, isso é muito importante. E aí eu fiz esses 4 sabores. E a primeira que mais sai é, sem dúvida nenhuma, com sal, e é muito pouco sal. E a segunda é essa sem açúcar, com frutas secas, que combina muito bem com iogurte, combina muito bem para você colocar no seu café da manhã e até como um mix também de oleaginosas, né? E aí vem a nossa linha de tempero, que também faz um sucesso e eu super me orgulho Acho que é seu xodó isso daí, hein? Oi? Acho que é o seu xodó. Eu não sou mãe, mas quem é mãe de mais de um filho, ela gosta de todos, né? Tem afinidade, às vezes, mais por um ou por outro, mas ela gosta de todos. Eu gosto de todos, mas os temperos têm me gerado assim, um olhar diferenciado. Os nossos temperos, eles são, né, foram criados assim por mim, também não possuem aditivos químicos. A maioria dos temperos, né, eu compro eles no natural e desidrato. E realmente, né, você comprar ele natural e você mesmo desidratar é outra coisa, é um outro aparência, o odor, tudo é diferente. E aí, quando eu comecei a fazer os temperos, eu pensei, eu falei, bom, eu quero... E assim, quando você começa a fazer, você já vai gerando uma criatividade, uma coisa que você vai anotando, e eu ia anotando que eu ia vendo que funcionava, que dava certo, e ia colocando do lado. A primeira linha que eu criei foi o Giro pelo Mundo, que eu queria fazer uma homenagem a 10 países. E aí a ideia é trabalhar os ingredientes daqueles países, né? Qual é a culinária? O que aquela culinária utiliza de ingrediente? E aí eu fui testando, fui estudando, né? O Theo me ajudou também nisso. E aí eu fui vendo o que eu achava interessante para trabalhar. Então, eu criei, foi o da Jamaica, México, Portugal, Brasil, Mediterrâneo, países do Mediterrâneo, o libanês, o italiano, da Tailândia, chinês e indiano. E aí é interessante por quê? Porque o tempero libanês, ele é a pimenta síria, né? E aí eu falei, bom, eu quero criar a minha pimenta síria. E aí eu fui estudando, né? Conversando com algumas pessoas da região, testando, e eu cheguei naquilo que eu queria, né? Então, foi um tempinho aí estudando, mas que
foi bem interessante. Só uma dúvida. Cada uma linha dessas, por exemplo, Brasil, é um mix. Isso. Imagina a quantidade de temperos, de condimentos que tem aí na sua cozinha, né? Então, pois é, só que aí o que dá trabalho, sabe por quê? Porque eu não posso comprar muita coisa. Porque os temperos, eles são muito voláteis. E aí você tem que estar fazendo, por isso eu trabalho por encomenda, então eu não faço grande escala, sempre por encomenda. Então assim, eu não posso comprar muita coisa, tem que comprar até reduzindo o desperdício, né? Exatamente, não gerar desperdício, não estragar, porque alguns podem. Exatamente, o cheiro, tem toda uma questão de você armazenar, tem toda uma questão que tem que ser em vidro, tampado, bem direitinho, com a etiqueta, com validade, com tudo bonitinho, para você ter aquele produto, aquela matéria-prima dentro do tempo que você precisa. Então, toda semana tem que estar, né, renovando ali. E aí, o segundo que eu criei foi a pitada carioca, que é um xodó, eu confesso, eu aqui, diante de todos, dos temperos, o meu xodó é a pitada carioca. A pitada carioca foi um insight, assim, muito, muito legal. Assim, eu gosto muito de coleções né? Assim, de temperos, você vai comprar, eu não gosto são sabores diferentes, eu gosto de comprar todos os sabores, cada um de um jeito, eu gosto de experimentar, não consigo comprar só um. Então, eu gosto muito dessa coisa de coleção. E aí eu falei, pô, eu quero criar uma linha em homenagem ao carioca. Eu quero, e o pessoal de fora, quem não é carioca, né, fica meio assim, pô, que carioca não é isso tudo, não. Para mim, carioca é isso tudo, sim. Então, tem que engolir. E aí, eu falei assim, bom, eu quero características do carioca. E eu não sei agora, né? Algumas pessoas podem achar que o carioca não é assim, mas eu acredito que o carioca é o seu olhar, né? Sobre é o meu olhar para o carioca, né? Então, a hospitalidade, a alegria, a generosidade, a empatia, a criatividade. O carioca é muito criativo, né? A gentileza, né? A gentileza gera gentileza. E aí eu queria que cada uma dessas características fosse voltada para um tipo de preparação. Mesmo sabendo que você é livre para criar o seu tempero, você é livre para temperar a sua preparação, eu queria, porque vários dos meus clientes falavam assim, poxa, Adriana, o que eu uso para carne? O que eu uso para o pescado? E aí eu falava assim, você é livre para colocar, só que as pessoas, elas têm muito medo de ousar, muito medo de experimentar. E aí eu falei assim, bom, então eu quero ajudar essa pessoa, eu quero criar, então, alguns temperos que vão ser voltados para essa parte. E aí eu fui dando característica, para cada uma dessas características, para um tipo de tempero. Então, eu tenho a alegria para o feijão, a hospitalidade para a salada, a empatia para a carne de porco, a criatividade para a carne bovina, enfim. E aí eu fui fazendo e o negócio ficou muito legal. E aí eu falei assim, bom, eu quero um rótulo, tem uma pessoa que cuida do design ainda dos nossos rótulos, e aí eu falei para ela, poxa, olha, eu quero que seja uma homenagem para o carioca, e fui dando mais ou menos para ela a ideia, e ela entendeu. E aí ela falou, Adriana, então vamos trabalhar em cima dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Não sei se dá para vocês verem, mas a gente tem ali o Cristo, a gente tem o Pão de Açúcar, a gente tem o calçadão de Copacabana. Então, a nossa embalagem... É o de tampinha preta. É o de tampinha preta. E aí você vê, e a tampinha é uma tampinha flip-top. Então, quando você abre a tampinha de um lado, você tem ela mais aberta e do outro lado você tem os furinhos. Então, você coloca como você quiser. Se você quer botar mais, você vai ela abertinha. Se você quer menos, você tem os furinhos. E aí o mais interessante foi que o dia do lançamento calhou ser exatamente no dia do aniversário do Rio de Janeiro. Foi. E aí
nós fizemos um vídeo, né? Aí a minha estagiária na época, que é muito boa nisso, nós fizemos um vídeo com a Garota de Ipanema, né? Foi muito legal, tá lá no nosso Instagram. E bombou, foi muito legal, assim, as pessoas gostaram bastante. Foi lançado num dia especial. Foi lançado, não foi nem proposital, mas foi muito especial, ficou muito bacana. E aí eu falei assim, bom, eu quero criar uma linha de sais também. E aí eu falei, bom, quero variar, não quero coisas que todo mundo tem, não quero comprar nada já pronto, porque eu não sei de onde vem, então eu quero criar. E aí eu criei a linha de sais, sal de vinho, que é muito bom, uma delícia o sal de vinho, eu particularmente gosto muito. O sal parrilha com chimichurri, né? Que, na verdade, o sal parrilha, ele nada mais é do que um entremeio entre o sal grosso e o sal fino. E aí eu mesma desenvolvi um chimichurri para usar com esse sal parrilha. Fiz o sal com especiarias, o sal de pimentas, né? O sal de pimentas leva a pimenta da Jamaica, pimenta rosa, pimenta do Reino Branca, pimenta do Reino Preta. E fiz o sal de ervas e o sal com lemon pepper. O sal com lemon pepper eu pensei muito na questão das raspas do limão siciliano, da pimenta do reino com a cúrcuma. Eu queria muito a pimenta do reino e a cúrcuma junta pelo fato da potencialidade que a pimenta do reino dá na cúrcuma, pensando intencionalmente na funcionalidade do produto. E graças a Deus, né, funciona. Uns gostam mais de um, outros gostam mais do outro. E aí eu procurei colocar de forma as cores delas também, né, para ficar com cores bem diferentes assim. E eu gostei do resultado, a embalagem. Nós vendemos a embalagem tanto no vidro quanto no Ziploc. O Ziploc eu vendo uma quantidade menor, que dá em torno de 40 gramas, e nos vidros dá 90 gramas. E esse sal, ele já vem com moedor, né? A tampinha em cima é um moedor. Então, quando você compra, a embalagem já é do salzinho lá para você moer na hora. E aí você pode usar onde você quiser, você pode usar já temperando, né, as carnes. Eu uso no arroz, eu uso no meu ovo de manhã, eu gosto de fazer ovinho mexido, aí eu uso de manhã cedo, já moo aquele sal ali com o tempero e já uso já na minha preparação. Então, um ovinho já fica com uma carinha diferente, já fica gostoso. E aí você pode usar como você quiser na sua preparação, né? E aí, em cima disso, eu fui desenvolvendo outros produtos de acordo com algumas parcerias que foram tendo. Um deles, que eu gosto muito, é o azeite temperado que eu faço. É um azeite saborizado, que eu costumo dizer. E o azeite saborizado, eu comecei a fazer ele pequenininho para brinde, para dar de presente. E também as pessoas que costumam levar marmita para o trabalho, né? Então, acabava que comprava dele para usar na sua marmita, porque eu comecei a fazer com de 20 ml. E aí eu queria fazer o azeite temperado, saborizado, justamente por essa questão também da funcionalidade, né? Então, bom, como as ervas, se eu desidrato as ervas e o óleo essencial dela fica mais forte, então esse óleo essencial dentro do azeite vai fazer uma diferença. E fui pensando nisso. E aí eu criei, só tem um sabor, né? Esse azeite. Eu fui testando, né? Algumas preparações com raspa de laranja, né? As pimentas, enfim. E aí eu desenvolvi 3 tamanhos, o de 20 ml, que acabou indo mais para a parte de cestas de café da manhã, o de 50 ml, que é
mediano, né? Esse, algumas pessoas compram realmente para usar a marmita ou para sua casa mesmo. E o de 250 ml, que é esse maiorzinho, que tem esse bodoque aí, esse medidor. No início eu queria muito que fosse de vidro verde, mas é muito difícil você encontrar aquele vidro mais escuro, por conta justamente para evitar a oxidação, né? E aí eu tive muita dificuldade de encontrar, cheguei a encontrar no início, depois não encontrava mais. Eu falei, eu preciso fazer algo, preciso, né, criar aí uma solução. E aí eu comprei as garrafas de vidro transparente, mas criei um saquinho de algodão cru para colocar o azeite ali dentro, para diminuir um pouco essa questão da oxidação, né? E orientar os clientes, né, para guardar em lugar fechado e tal. E aí, essa etiquetinha de couro, um couro fake, com a nossa logo ali, ele também é rotulado, também tem lá a parte de tabela nutricional, de ingredientes, que a gente buscou também fazer. Eu gosto muito do azeite, né? Modéstia à parte aqui, eu gosto muito desse azeite, acho ele muito, muito gostoso, muito saboroso, até no pão mesmo, fica muito bom. E aí eu comecei algumas amigas minhas faziam cesta de café da manhã, e aí elas falaram, Adriana, eu tenho encomenda de uma cesta saudável, como é que eu faço? Você tem produtos? Aí eu falei, caramba, e eu já estava testando o azeite e o mel, e eu já tinha as mini geleias, porque eu já fazia para os casamentos. E aí eu falei para ela, falei, olha, eu estou testando aqui azeite, estou testando mel, eu tenho um fornecedor de mel lá de Teresópolis, e eu comecei a testar baunilha no mel, comecei a testar a raspas de laranja no mel, e ficou legal. Aí eu falei para ela, falei, ó, vamos testar, vamos ver o que a gente consegue em relação a isso. Aí foi o mel, a geleia, o azeite, e aí eu falei assim, aí ela falou assim, manteiga, você tem? Eu falei, manteiga? Aí eu falei, já sei. Aí eu comprei a manteiga guia, eu não faço manteiga guia, que dá muito trabalho, preferi comprar a manteiga guia, sem sabor, né? Sem sal. E aí eu mesma faço o sabor dela, né? Ou sal com especiarias ou sal de ervas. E aí ela começou a fazer, começou a dar certo para ela, e hoje eu forneço para ela esses itens de café da manhã. Depois eu vou falar onde as pessoas que vendem os nossos produtos. Aí eu comecei a fazer, pela tecnologia dos alimentos e com o TEL, os mini molhos de pimenta, que às vezes chá de panela, querem alguma coisa diferenciada, e aí a gente entrega, né? Então, hoje, as mini geleias e os temperos, a gente consegue fazer. Os temperos vai muito para chá de panela, chá de casa nova, e para os noivados vai muito o noivado, aniversário, casamento, as mini geleias. Elas saem mais. E aí, enfim, as pessoas encomendam. Normalmente ela vai limpa sem a nossa etiqueta, vai para a pessoa colocar lá a etiqueta dela, né? Do evento, enfim. E a gente só coloca a validade, só coloca os ingredientes que tem. A gente tem uma rotuladora que vai bonitinho, coloca bonitinho a embalagem. Todos eles têm, não sei se dá para ver, mas a gente tem um selo, né? Que eu coloco. Então, quando a pessoa vai abrir, ela tem que tirar esse selo e abrir a geleia, né? Então, bom. E aí nós temos um projeto chamado Projeto Pitada Sustentável, que aí entra muito na parte da sustentabilidade também, que bom, vidro ele é caro, né? Ele é um produto muito caro. Então eu pensei, eu queria muito que trabalhar a questão da sustentabilidade e da questão do custo.
Então, eu criei um projeto que é o cliente que ele comprar 5 ou 10 potes de geleia e ele devolve para a gente esse de 5 a 10 potes vazio, né? A tampa a gente não tem como reutilizar, mas o vidro dá para ser reutilizado e aí ele ganha um brinde, ele ganha um saquinho de algodão cru nosso e ele, né, ele nos ajuda e a gente ajuda ele também, e a gente ajuda o cliente. Esse Eu Reciclo é o selo que tem nos produtos, nas embalagens. Então, quando vocês veem por aí na rua, vocês já sabem que aquela empresa é uma empresa que tem uma parceria com o Reciclo. E aí eu quis criar também, né, uma sacola ecobag com a nossa mandala da Nutri-Sabor. E aí ela é de algodão cru, dos lados ela tem um tecido colorido, então cada uma tem uma padronagem, todas elas são de algodão cru, mas tem uma que tem coração, outra é florzinha, outra. E aí eu queria que aí dentro dela vem 3 saquinhos PMG de filó com fundo de tecido, para que as pessoas, na hora que for no mercado comprar seus produtos, não use aquele saquinho, desculpa o termo, chechelento de plástico, e ela possa trazer, colocar lá o seu tomate, a sua banana, né, ali dentro daquele saco, porque ele é resistente. Então, ela não acaba aquele saquinho transparente que você fala, né, de legumes, de frutas. Ai, exatamente. Que legal. E aí ela traz nesse saquinho. E esses 3 saquinhos, eles vão dentro dessa ecobag. E aí nós temos esse cartão, que é o cartão de fidelidade, que conforme o cliente vai comprando, a gente vai marcando. Chegou em 5, a gente dá um brinde. Chegou em 10, a gente dá um outro brinde para ele. E aí, deixa eu ver aqui. Peraí. Ih, o que aconteceu aqui, gente? Ah, tá. Opa. Peraí, deixa eu ver. Eu também vou resolver outro problema aqui da chamada. Não estão conseguindo abrir, gente? Não abriu ou também não está conseguindo abrir o Google Forms? Algumas pessoas estão conseguindo. Tatiane conseguiu. E Valéria, que acho que só a Michelle que não conseguiu, né? É o mesmo link da semana passada. É o mesmo Google Forms. Então tá, Michelle e Valéria. Pode deixar. Não vou esquecer, não. Desculpa, tá? Pode continuar. Que isso, fica super tranquilo. E aí eu trouxe para vocês, para terem uma noçãozinha assim do nosso caminhar. Ainda é um caminhar, né, pequeno, a gente está, né, no início, mas é algo que tem dado fruto e eu fico muito feliz por isso, por saber que as pessoas se interessam, né, enfim. Então, a gente começou em 2020, quando eu comecei, porque às vezes a pessoa pode falar assim, pô, ela começou com tudo, né? Não, eu não comecei com tudo, não. Eu comecei bem no comecinho mesmo e eu aprendi que a gente deve começar com o que a gente tem. Se você ficar escolhendo muito o que você quer começar, como você quer começar, você nunca começa. Porque você vai ter sempre uma desculpa, você vai estar sempre se sabotando para você fazer aquilo da melhor forma. Então, comece com o que você tem. Então, eu comecei lá no iníciozinho de 2020 com vidros de papinha Nestlé. Esterilizava o vidro, eu ganhei, no início eu não tinha dinheiro, eu ganhei, e aí eu só conseguia comprar mesmo, né, a primeira etiqueta, que nem tinha, na época, não tinha nem fazia rotulagem, nada. E aí eu fazia aquelas geleias e comecei com os meus amigos, com as pessoas mais chegadas e tal. E aí, ainda em 2020, eu falei, não, eu preciso mudar de vidro, quero que seja um vidro realmente de geleia e tal. E aí, né, já fui caminhando um pouquinho mais, comprava um pouquinho mais, como ele é por encomenda, então eu tinha um controle, né, de quanto que eu poderia comprar. E aí eu ia comprando um pouquinho a mais, e comecei com vidro, ainda era etiqueta, sem rotulagem. Aí fui lá desenvolvendo. E aí, no início do ano passado,
consegui, né, ali finalmente o rótulo do jeitinho que eu queria, né, com dicas no rótulo, com a parte do desenhozinho lá do sabor da geleia que eu queria, né, com a parte do CNPJ, validade, enfim, como deve ser, né? E aí, em 2021, a gente chegou nesse padrão de formato da geleia, que eu gosto bastante. Para vender, a gente ainda tem uma tagzinha que tem o nosso contato e tal. Nós começamos, né, com saquinho a sacolinha, né? Ela tinha essa rendinha branca, tinha uma etiqueta, tinha, né, várias coisinhas ali. Eu falei, não, gente. E as pessoas amavam. Ai, que romântico, ai, que lindo, que isso. É muito romântico, vai ter muito papel. Aí eu falei, não, eu tenho que minimizar isso. Eu quero uma coisa legal, mas eu quero uma coisa mais econômica e mais saudável para o meio ambiente também. E aí eu fiz a mandala do carimbo da mandala, né, na sacola, mantive a tag, porque a tag ela serve como cartão de visita também, porque tem ali o nosso contato, as redes sociais, o nosso telefone. E atrás, na parte de trás, tem o carimbo do reciclo, então as pessoas sabem que os nossos produtos, a nossa embalagem tem o reciclo também. E onde nós estamos, né? Hoje, como que os frutos que nós temos dado. Pessoa física, bom, os nossos produtos eles são basicamente por encomenda. Nós temos pessoas físicas em geral, então qualquer pessoa que queira comprar o produto, algum produto da NutriSabor, entre em contato comigo, liga, eu tenho um catálogo com os produtos todos lá, bonitinho, eu sempre envio para as pessoas. Tem também na nossa rede, lá no nosso Instagram, e aí a pessoa entra em contato. Eu tenho alguns pacientes indicados por profissional de saúde, então amigos que são médicos, endocrinologistas, amigas nutricionistas, sempre falam dos nossos produtos para os pacientes. E aí tem algumas pessoas que são indicadas por eles que compram comigo. E eu fico muito feliz, assim, poder ajudar, né? Adriana, fala pra gente seu Instagram. Você vai colocar em algum momento? Vou, tá lá na última. E a pessoa jurídica, que para mim foi uma grande surpresa e é o meu carro-chefe hoje. Assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas jurídicas, principalmente minha marmitaria. Eu comecei com uma amiga que é marmiteira e falou para mim assim, poxa, Adriana, eu preciso de temperos de criação de tempero, eu preciso, quero fazer um sabor legal, a minha comida eu acabo fazendo muita coisa e eu acho que o sabor é sempre o mesmo, eu queria variar um pouco. E aí eu comecei a fazer para ela, né? Quer dizer, eu comecei a dar eu fiz uma amostra grátis e ela experimentou, ela gostou e começou a fazer as marmitas dela com os meus temperos. E aí eu vi que dava certo. Eu queria esse nicho, eu queria uma marmiteira que tivesse naquele, né, iniciando, mas que quisesse fazer que tivesse um trabalho de saúde, marmitas saudáveis. E aí eu falei, pô, eu acho que esse nicho vai ser bem interessante. Aí fui fazendo amostras grátis, entrando em contato com algumas pessoas, falei, olha, eu faço esses produtos e tal. E aí as pessoas começaram a gostar, tinha o perfil delas, né? Então, aquela coisa da marmita fit, né? Então, algumas tinham uma linha um pouco mais saudável, uma linha funcional, e aí gostaram do tempero e aí foi. Então, são 3 marmitarias que usam os nossos temperos, basicamente o nosso tempero. Tem a pousada Porto Girassol, lá de Angra dos Reis, que encomenda alguns kits, né, de manteigas, mini geleia para o café da manhã, para day spa, essas coisas assim. Tem uma amiga minha que é dona do Sabor das Ideias, Brigadeiria Gourmet, ela tem chocolate, trabalha com chocolate, tem uma linha
mais saudável, e ela faz cestas de café da manhã, então ela que encomenda algumas coisas minhas. E uma outra amiga também, que é nutricionista e gastrônoma, a do Vale Cozinha Efetiva, ela é de Teresópolis, ela faz pão, é maravilhoso, biscoitos artesanais, com punk. Nossa, muito bacana o trabalho da Adriana, também é a Adriana. E aí a Adriana compra de mim muitas vezes a geleia, que ela faz os biscoitos dela artesanais e recheia com a geleia da gente. E tem os mini mercado aqui perto de casa também, que começou a vender as geleias. A granola, que eu vendo menos para pessoa jurídica, porque a validade da granola, eu coloquei uma validade de 1 mês, que eu me sinto segura para vender. E, então, para quem é pessoa jurídica, 1 mês é muito pouco. As geleias, elas têm uma validade de 6 meses, e até mais, mas eu coloco 6 meses. E os temperos em torno de 3 a 4 meses. Então, é uma validade maior, e aí dá para você vender para uma pessoa jurídica. Eu acho que é isso, gente. E aí aqui eu botei pequenininho, mas é o nome, a nossa rede é NutriSabor, tudo junto, 00, NutriSabor 00. Uhum. Se vocês quiserem entrar para conhecer a nossa... E aí no Instagram, o que eu fiz? Eu não queria só vender, né? Eu não queria só venda, eu queria levar conhecimento também. Então, lá tem informação sobre tabela de safra, tem informação sobre a parte de nutrição, de alimentos, enfim. Acho que se eu clicar aqui no interromper, volto para vocês, não volto? Volta. Então tá. Porque aí eu quero ver o rostinho de vocês. Aqui, finalizar a apresentação. E agora? Eles são tímidos, porque só eu mesmo aqui, ó. São tímidos. Nossa, quanta gente! Pois é. Não, teve mais. Teve uma hora que tinha, acho que 18 ou mais, 20 ou mais. Legal. E aí é isso. E a gente tem feito esse trabalho que eu amo. Eu nunca me imaginei empreendedora, nunca mesmo. Mas eu estou muito feliz com o que a gente tem feito, com o trabalho, e eu espero aí estimular e também trazer aí para a galera, para o pessoal aí da nutrição, esse estímulo, né? Porque às vezes tem gente que até já faz, né? Barrinha de cereal, chocolate, não sei. E sempre fica na dúvida, né? Do que fazer, como fazer, se vai ou se não vai, né? E às vezes a gente não tem a quem perguntar, às vezes a gente não tem a quem se inspirar, tirar dúvidas, né? E muitas vezes a gente vai com muitos sonhos, com muitas coisas, mas a gente tem que ter muito pé no chão. Mesmo assim, queria começar com várias coisas e depois eu vi que não dava e fui aos pouquinhos. E aí, aos poucos, eu fui inserindo as coisas na empresa. Mas é isso. Tem muita coisa, né, Adriano? Parece pouquinho, mas é muita coisa. Nossa, assim, a gente discutiu um pouco na disciplina também, né? Mas para o final, assim, essa questão de essas ideias dentro de sustentabilidade, né? O nutricionista ele tem um olhar às vezes muito reduzido para as questões de sustentabilidade dentro da alimentação. Sim. E, inclusive, quando eu dei essa disciplina em outros períodos, eu trouxe profissionais que não eram da nutrição, mas estavam assim num mercado bem interessante. Não eram nutricionistas, mas viam, né? Essa demanda por alimentos saudáveis, por alimentos com essa pegada, né, de preocupação da saúde e trazendo muitas coisas da sustentabilidade. Então, é um prazer poder receber nutricionistas com essa iniciativa que acho que poucos têm, né? Poucos nutricionistas botam a cara ali para se tornar empreendedor. E empreendedor dentro desse nicho que, assim, é nosso, né? Um nicho interessante. Exatamente. Só que a gente quase não explora. Exatamente. Então, exatamente. Veio com esse olhar, né? Bem empreendedor mesmo, usando ali nutrição funcional, tecnologia, técnicas dietéticas. Então, assim, para quem está na graduação, consegue ver várias coisas da nutrição.
E ali, eu acho que assim, a cereja do bolo, né? Colocando ali a sustentabilidade ainda como um diferencial dos seus produtos. Então, é isso, assim, você tocou num ponto chave, porque realmente, assim, é difícil você encontrar uma nutricionista que tenha, assim, né, esse olhar. Às vezes a gente vê mais o empreendedor no sentido de consultório, né, uma coisa mais assim, oficina de culinária e tal. E realmente, assim, você vê muitos profissionais, por exemplo, chefe de cozinha. Eu vi a gente da parte até de administração, dentro de cozinha, fazendo um monte de coisa que eu falo assim, gente, isso somos nós, assim, nada contra eles, mas a gente tem esse expertise. A gente pode fazer isso muito melhor. A gente tem caminhos que nós podemos entrar e que eles não podem e que muitas vezes a gente está dando de bandeja para outros profissionais e que poderia ser a gente. E assim, né, quando eu converso com as pessoas e falo, conheci várias pessoas na parte de geleias, né? Porque geleia tem uma galera que faz geleia com um outro perfil. Mas quando elas viam a minha geleia e eu falava que era nutricionista, as pessoas ficavam meio assim, tipo, poxa, ela, sabe assim, dava uma autoridade, as pessoas viam com outro olhar, entendeu? Assim, poxa, ela é diferenciada, ela é nutricionista. Então, eles deviam fazer pergunta, porque eles perceberam que, assim, tipo, a nutricionista tem autoridade para falar sobre esse assunto. Isso é muito legal, né? Da gente poder estar trazendo algo de novo, algo que tem a ver com a nossa área também. E poder auxiliar também os alunos. Eu me lembro que quando eu dei aula de tecnologia para os meus alunos lá em Angola, eu ensinei para eles a preparar geleia. Para mim foi uma surpresa muito grande, foi muito legal também, porque eles chegaram para a aula seguinte já com o produto pronto. Eu dou uma aula assim, parecida com a sua, e eu queria que eles criassem os produtos. Fica um pouco do marketing, né? Eu queria que eles criassem os produtos, queria que eles criassem a embalagem, queria que eles defendessem lá o produto deles e tal. E foi muito legal, porque eles vieram com vários produtos bacanas. Um deles veio com uma geleia e foi muito rápido, assim, né? Do jeito dele, mas foi muito bacana. E eles entenderam isso. E alguns até se tornaram empreendedores. Então, eles vendem os produtos deles, eles ganham dinheiro com aqueles produtos, mesmo ainda sendo aluno. Mas é um empreendedor. Então, assim, eu acho que a gente precisa se abrir mais os nossos olhos, a gente precisa enxergar outras coisas também. Às vezes a gente fica muito específico numa determinada área e esquece que a gente pode crescer para outras, né? Eu tenho muitos sonhos ainda pela frente em relação ao NutriSabor, né? Tem várias coisas que eu já estou aqui testando, pensando em fazer. E eu quero ver outros colegas, outros, né, alunos aí também criando, também levando seus produtos. Empreendendo. E eu vou dizer uma coisa para você, o cliente, ele se sente tão satisfeito, orgulhoso de saber que aquele produto que ele está comprando é de alguém com autoridade naquilo que está fazendo, entendeu? Então, assim, eles falam, nossa, né, você é nutricionista, que bacana, eu sou geleia, sabe? Assim, mas a sua granola dá um valor, agrega um valor. E isso faz toda uma diferença no seu produto, né? Assim, naquilo que você acredita, né? No produto que você faz. E eu tenho uma parceria com amigas que são também empreendedoras da área da alimentação. E isso é muito legal também. Também não deixa de ser uma sustentabilidade, né? Mas dentro dessa questão social, né? Dentro dessa questão da preocupação com o pequeno produtor, com aquele outro, né? Sim, e aí nós temos um grupo, chama Inovação. Nós somos empreendedoras, nós somos todas da área de gastronomia, e uma delas é dona de um restaurante, e nós
temos um espaço de colaboração lá, que ela coloca os nossos produtos para vender, né? Então, a gente também ainda tem isso, que a gente consegue fazer esse trabalho com ela dentro do restaurante. Então, as pessoas que vão comer conhecem lá os nossos produtos, faz degustação dos produtos, né? Ali no restaurante dela. E aí a gente vai trocando figurinha em relação a isso também, as pessoas vão conhecendo, a gente abre, tem um dia que a gente abre, ela abre o restaurante para isso, para que as pessoas possam conhecer os nossos produtos, comprar, tem palestra, tem curso. Então, o espaço lá, o restaurante, ele se torna um espaço para o empreendedor. Legal. E isso tem dado muito certo. Legal. A Valéria perguntou aqui se você é uma média ou microempresa. Não, eu sou micro, eu sou meio, microempreendedora, ainda sou meio. Acho que as outras, na verdade, foram mais comentários, né? As pessoas comentando aqui da questão das geleias. A Valéria também comentou, né, que a tâmara foi o primeiro açúcar dos povos da antiguidade. Isso mesmo. Então, o pessoal foi contribuindo aqui ao longo da sua apresentação. Um colega também, que é o Diogo, falou que participou do Projeto Angola, com a professora Sinara lá na Veiga. É o xodó, né? Enfim, eu acho que deu para ter esse outro olhar, né? Na semana passada, a gente teve uma convidada aqui da área de alimentação escolar, falando também da sustentabilidade. Hoje, né, mergulhamos no empreendedorismo. E a aula também conversa com outras disciplinas que eles já tiveram, né? Eles também têm empreendedorismo, também tem aí disciplinas com essa proposta, né, de novos produtos. Então, eu acho que é muito interdisciplinar. Então, trazer profissionais que estão no mercado, seja lá no mercado da alimentação escolar, da clínica, da produção, enfim, trazer essa vivência é muito gratificante, é muito enriquecedor na formação do aluno. Então, só tenho que te agradecer, Adriana. A Sinara deu aí uma indicação maravilhosa. E aí eu botei hoje no grupo dos professores, né? Que a gente compartilha para os professores também ficarem cientes. E aí, se não me engano, acho que a Dani, mas algum outro professor comentou: a Adriana, que bom que ela vai. Então, você já é conhecida dos colegas também. Que bom. É um prazer. Eu te agradeço, me coloco à disposição dos alunos, né, assim, de tirar dúvidas, enfim, de perguntar o que for necessário, se quiserem depois entrar lá no Instagram para conhecer, para falar alguma coisa, tem aí o meu contato também, se quiser falar pelo Zap, enfim, gente, assim, estou aqui para contribuir, para ajudar, para ver a nossa profissão cada vez mais crescer e com qualidade, com profissionais com qualidade, com variedade, né? A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tantas coisas que a gente pode trabalhar, e eu sou tão pequenininha, mas mesmo sendo pequena, dá para a gente fazer várias coisas, né? Dá para a gente... É isso. É uma microempresa, mas com assim, muitas propostas, muita coisa ainda para crescer, Adriana. Sim. Mas obrigado por dividir aí a sua experiência, a sua trajetória, que foi curta, né? Pensando assim, num intervalo de 2 anos, né? Mas, poxa, quanta coisa. E, assim, só destacando também para os alunos, eu percebo esse mercado empreendedor, né, na área de alimentos, tem crescido muito. A gente tem alunos, né, que... Eu vejo 2 movimentos, assim. Eu tenho um aluno que já está no mercado e faz o curso de nutrição. Já faz a marmita, já vende o não sei o quê, já tem uma empresa não sei o que lá. E eu vejo também aquele que, durante a graduação, vai se apaixonando, né? E quando forma, já tem ali a sua pequena empresa, já vende. Teve um grupo que foi até fruto de uma disciplina, né? Igual você relatou, com pão proteico. E aí uma das alunas trabalhou essa receita e hoje ela trabalha, ela né, tem uma microempresa também vendendo pães com essas características funcionais. Então, isso deixa a gente muito orgulhoso, assim, de saber que
tem um espaço ainda, né? Aliás, é pouco, mas a gente está crescendo aí nesse espaço do empreendedorismo. E eu vou só para finalizar, uma coisa que me vem em mente aqui, não sei, ninguém perguntou, mas uma coisa que eu acho que é super importante. Muitas vezes, quando a gente começa algum negócio ou pensa em começar, às vezes a gente pensa muito assim: será que vai dar certo? Será que não vai ficar muito caro? Será que as pessoas vão gostar? A gente fica com muito se. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi aí agora com a questão do marketing, com a venda, é que você precisa alinhar o seu produto à sua persona, né? Persona seria a pessoa que você quer, o público-alvo que você quer atingir. E eu vou dizer para você, assim, sempre vai ter público-alvo para o que você quiser fazer. Você só precisa alinhar o seu produto a esse tipo de pessoa. Porque as pessoas, elas não compram produtos, elas compram sensações, elas compram experiências, elas querem experiências, né? Às vezes é uma coisa assim, meu Deus, como é que a pessoa... Não tem um restaurante que a pessoa vai lá não tem um restaurante aqui no Rio que você vai para uma cadeira e fica lá no alto, R$400, R$500 para você jantar num lugar, lá no alto, o pé de fora, não sei o quê. Então, você vai falar assim, pô, mas eu vou pagar R$600 para comer num lugar desse? O outro paga. Por quê? Porque para ele, aquilo é sensação. Não é todo mundo que vai fazer aquilo. É uma experiência nova. Eu já vi restaurante que você come de olhos vendados. Aí eu fico assim, entendeu? Então, o que eu digo para quem quer começar alguma coisa, que fica na dúvida, só alinhe ao seu produto aquilo que ao seu cliente. E porque você vai encontrar clientes que vão pagar o que for necessário para ter o seu produto. Entendeu? Apenas faça isso e não desmereça o seu produto. E busque o cliente que vai se alinhar aquilo dali. Porque eu sei que tem gente que não gosta da minha geleia, não é porque não gosta, é porque não é o perfil. E tudo bem por isso. E tem outras que vão gostar, porque é o perfil dela, entendeu? É isso. Adriana, obrigado, muito obrigado mesmo. Foi assim, uma aula bem, bem completa, bem né? Bem interdisciplinar, muita coisa legal. Gente, agradeço também os alunos, tá? Deu aqui certinho, né? No máximo 8h20 a gente está aí finalizando. Vou encerrar também aqui a gravação. Aí, Adriana, eu queria te pedir o seguinte. Aliás, vou até deixar aqui. Essa turma, ela acontece no turno da manhã e no turno da noite. E aí, normalmente, o turno da noite é que os convidados acabam fazendo ao vivo. Você se incomoda se eu projetar para os alunos da manhã? Tem problema? Não, fica à vontade. Porque eu gravei e aí, se me autoriza, então, obrigada. Nada. E aí, o pessoal da manhã fica arrasado, né? Eu convido para eles participarem do ao vivo, até para tirar dúvida. Mas são poucos palestrantes que disponibilizam amanhã. Na verdade, esse semestre eu não consegui nenhum. Então, aí eu acabo fazendo eu reproduzo, né, para a turma da manhã. Porque de manhã, para mim, sexta de manhã, eu dou aula para os alunos lá de Angola. Aí não tem como. Não, e aí, assim, a maioria são profissionais que estão no mercado, né? Tipo, sexta-feira de manhã, você ainda está ali na... Sexta-feira à noite é inconveniente, né? Uma sexta-noite. Mas por ser à noite, eu acho que dá para a gente encaixar. E aí eu brinco com eles que depois que acaba essa aula, só depois que acaba essa aula que sextou. Então agora a gente pode sextar oficialmente, tá bom, gente? Tá ótimo. Obrigada, então, gente. Beijo, obrigada, Adriana. Tchauzinho. Adriana, depois eu vou ver com... Tá me ouvindo? Tô.